Fala pessoal, bem-vindos ao Lavê Matemática. Eu sou o professor Thiago Basílio e é sempre uma honra ter cada um de vocês aqui comigo. Antes de começar a aula de hoje, dois avisos rápidos, como de costume. O primeiro aviso, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para receber as novidades. Segundo aviso, aqui na descrição você vai encontrar um link com a lista de exercícios das aulas 13, 14 e 15, ok? Bom, sem mais enrolações, vamos começar a nossa aula 13. O assunto é posições relativas entre retas. Vamos começar falando sobre paralelismo. Pessoal, o paralelismo acontece quando você tem duas retas paralelas. Retas paralelas são aquelas que têm a mesma direção. E se elas têm a mesma direção, automaticamente elas vão formar com o eixo X o mesmo ângulo, tá? São ângulos iguais, ângulos congruentes. Então, retas paralelas formam ângulos congruentes com o eixo X. Se os ângulos que elas formam são congruentes, automaticamente a tangente desses ângulos também é. E se a tangente dos ângulos são iguais, automaticamente os coeficientes angulares também são. Então, retas paralelas possuem coeficientes angulares iguais. Então, se a gente tomar duas retas aí, a reta R1, que está representada na forma reduzida aí por y é igual a m1x mais n1, e a reta R2, que está representada reduzida por y é igual a m2x mais n2, e alfa é o ângulo que elas formam com o eixo x, tá? Então, pessoal, o critério para que elas sejam paralelas é a igualdade dos coeficientes angulares, ok? Então, se elas são paralelas, a tangente do ângulo é igual e, consequentemente, os coeficientes também são, ok? Então, guarda isso. Informação importantíssima, tá? É essa daí, ó. Então, retas paralelas possuem coeficientes angulares iguais. O coeficiente angular de uma é igual ao da outra, beleza? Então, por exemplo, aqui ó, nós temos ó, uma observação, né? Duas retas verticais, a gente viu na última aula, na aula 11, nós vimos que nós não conseguimos definir o coeficiente angular quando a reta é vertical, quando ela forma 90 graus. Só que, se você pegar duas retas verticais, obviamente elas são paralelas, são duas retas que têm a mesma direção, as duas formam 90, né? Então, retas verticais, embora não tenha o coeficiente angular, elas são paralelas também, beleza? Então, só para você poder ver a imagem aí, ó, um exemplo de duas retas paralelas, tá? Então nós temos aí a reta R1, que está em amarelo ali, né? E temos a reta 2, que está em azul. São duas retas que formam o mesmo ângulo com o eixo X. Consequentemente, elas são paralelas, ok? Então elas atendem àquela condição que os coeficientes angulares são iguais. Um grande detalhe que tem, pessoal, eu não coloquei aqui escrito claramente, mas existem retas coincidentes, que na verdade são a mesma reta, é uma reta só. Pode ser que elas apareçam com um formato diferente, mas depois você vai simplificar e elas se tornam iguais, tá? Retas coincidentes são um caso bem específico de retas paralelas, tá? E aqui nós temos o caso das retas verticais, tá? R1 e R2. Apesar de não existir nem M1 nem M2, elas são paralelas porque elas estão na mesma direção. As duas formam um ângulo de 90 graus com o eixo X, ok? Beleza? Então, tranquilo. Vamos olhar nosso primeiro exemplo da aula de hoje, ó. Na verdade são vários, tá? São vários exemplos. Na verdade não, pera aí, eu não vou por exemplo agora não. Deixa eu falar um pouquinho mais aqui. Não é... Eu me adiantei um pouco, ainda não é hora do exemplo, tá? Vamos falar agora da outra condição, que é a condição da perpendicularidade, ok? Porque nós falamos do paralelismo, que são quando duas retas são paralelas, têm a mesma direção. Vamos falar agora da perpendicularidade. Para falar de perpendicularidade, nós temos que falar primeiro de retas concorrentes. Porque, enquanto retas paralelas têm a mesma direção, as retas concorrentes possuem direções diferentes, ok? Então, retas concorrentes têm direções diferentes. Obviamente, então,
os ângulos que elas formam com o eixo x são diferentes, não são os mesmos, tá? Então, como os ângulos são distintos, os coeficientes angulares também são distintos. E um caso particular de retas concorrentes que a gente vai encontrar é aquele em que as retas são perpendiculares, ou seja, elas formam um ângulo reto. Então, tomando aí duas retas, né, a reta R e a reta S, sendo que o coeficiente angular da reta R é MR e o da S é MS, e elas são retas concorrentes. Para que elas sejam perpendiculares, a gente vai ter que atender a seguinte condição: o produto de um coeficiente pelo outro vai ter que ser igual a menos 1, beleza? Então, para que duas retas concorrentes sejam perpendiculares, o produto de seus coeficientes angulares tem que ser igual a menos 1. Então você obtém o coeficiente de uma, obtém o da outra. Se deu diferente é porque é concorrente. Aí você parte para o caso particular, para ver se além de concorrente é perpendicular. Multiplica um pela outra. Se der menos 1 é porque é perpendicular. Se não der menos 1 é porque é só concorrente mesmo, o ângulo formado não é de 90. Beleza? E aí, obviamente, de novo, a reta vertical que não tem coeficiente angular, ela vai ser perpendicular a uma reta horizontal. A vertical sempre é perpendicular com a horizontal, sem necessidade de fazer essa relação acima aí, até porque não tem como fazer, né? Então, perpendicularidade, ó, nós temos aí um exemplo de retas perpendiculares, tá? Que no caso eles atendem essa condição, que o produto é igual a menos 1. E também temos esse caso da reta vertical com a reta horizontal, porque ambas formam um ângulo reto, ok? E com isso elas são perpendiculares. Então, guardem isso, tá? Coeficiente angular é igual, então é paralela. Se a equação inteira for igual, é paralela coincidente. É a mesma reta. Se o coeficiente angular for diferente, é porque são concorrentes. E, se além disso, o produto entre eles for igual a menos 1, são perpendiculares. Beleza? Agora sim, podemos ir para o exemplo. Foi muito apressado aquela hora, né? Vamos agora aqui, porque agora nós sabemos quais são as possibilidades. Exemplo 26. Determine a posição relativa das retas R, que é y é igual a 3x menos 2, e S, que é 6x menos 2y mais 5, é igual a 0. Então, para definir a posição relativa, basta que nós façamos a comparação dos coeficientes angulares. Repara que essa primeira equação aqui, ó, ela já está na forma reduzida. Se ela já está na forma reduzida, nós vimos na última aula que o coeficiente angular ele está diretamente aqui no x. Então, o MR ele vai ser igual a 3, ok? MR é 3. Agora, essa daqui, ela está na forma geral, correto? Então, o que nós temos que fazer é colocar na forma reduzida para poder encontrar esse coeficiente para poder comparar com a outra. Então, nós temos, ó, 6x menos 2y mais 5 é igual a 0. Vou manter esse menos 2y aqui, ó. Vai ficar então menos 2y é igual a menos 6x menos 5. Dividindo tudo aqui por menos 2, vai ficar y é igual a menos e menos é mais, né? 6 por 2 é 3. E menos e menos é mais. 5 por 2, vamos deixar em forma de fração mesmo. Essa daqui é a equação reduzida da reta S. O coeficiente angular dela é esse que está preso aqui no x. Então, o MS ele vai ser igual a 3 também. Então, são duas equações que têm o mesmo coeficiente angular. Então, a nossa R ela vai ser paralela a S. Tá? E além disso, elas são distintas. Não é a mesma reta, né? Porque as equações elas são diferentes, né? Aqui é menos 2 e aqui é mais 5 meios. Ok? Vou colocar aqui, né? Paralelas. Distintas. Ok? Distinta porque é diferente. Né? Tranquilo, pessoal?
Exemplo 27. Determine a posição relativa das retas R, 3x menos y mais 7 igual a 0 e S, 6x menos 2y mais 14 é igual a 0. Deixa eu trocar de caneta aqui, vou pegar uma caneta preta. Não sei porquê, mas vou caneta preta agora. Repare que essa daqui, ela está na forma geral e essa daqui também está na forma geral. Então, para a gente poder comparar, vamos ter que colocar as duas na forma reduzida. Então, aquela primeira ali vai ficar 3x menos y mais 7 é igual a 0, tá? Eu tô a fim de fazer uma coisa mais fácil aqui dessa vez, tá? Eu vou trocar o menos y, vou passar ele para cá, só que eu vou escrever ele primeiro, que ele vai ficar simplesmente y é igual a 3x mais 7. Tá? Então, o MR vai ser igual a 3. Ok? Agora o mesmo com a S. 6x menos 2y mais 14 é igual a 0. Vou fazer a mesma coisa. Vou deixar esse y para cá e vou escrever ele primeiro. 2y é igual a 6x mais 14. Dividindo tudo por 2, vai ficar y é igual a 3x mais 7. O MS aqui é igual a 3 também. Então é claro que aqui a gente tem que a reta R é paralela com a S, certo? Só que mais do que isso, ó. Repara que as equações são iguais. A princípio não eram, assim, você olhava não dava para sacar de cara que elas eram iguais. Mas ao você deixar na forma reduzida, você igualou as duas, tá? Então elas são paralelas e no caso elas não são distintas. Elas são coincidentes. Na verdade é uma reta só, ok? A gente pode falar que são paralelas coincidentes. Beleza? Exemplo 28. Determine a posição relativa das retas R, 2x menos 4y mais 5 é igual a 0 e S é y é igual a menos 2x mais 3. Então a R está na forma geral e a S já está na forma reduzida, ok? Então vamos passar primeiro a R para a forma reduzida, é 2x menos 4y mais 5 é igual a 0, correto? Mesma coisa, vou pegar esse aqui, ó, e vou passar para cá para deixar ele positivo, só que eu vou passar um pouquinho para cá. Vou começar escrevendo por ele. 4y é igual a 2x mais 5. Dividindo isso aqui por 4, né? Vai ficar y é igual... Pessoal, 2 por 4, se fosse 4 por 2, né, daria 2. Como é 2 por 4, vai ser meio, né? 1 sobre 2. Mais 5 quartos. Essa aqui é a equação da R, de forma, então, que o MR é meio. Tá? O MR é meio. Olhando aqui direto na equação reduzida da S, né? Vai ser menos 2. Então, assim, logo de cara, já dá pra gente ver que elas não são paralelas, tá? Os coeficientes angulares são diferentes, né? Então a gente já sabe que a R, ela não é paralelo com a S, ok? Mas aí, então, elas já são concorrentes. Isso, sem dúvida, acontece. Elas são concorrentes. Agora, o que a gente tem que verificar é se elas, além disso, além de serem concorrentes, se elas não são também perpendiculares, tá? Então, a gente vai multiplicar um pelo outro, a gente vai fazer meio vezes
menos 2. Isso aqui vai ficar 1 vezes menos 2 é menos 2, dividido por menos 2, isso aqui vai dar menos 1. Essa é exatamente a condição para duas retas serem perpendiculares. O produto dos coeficientes angulares tem que ser igual a menos 1. Então, além de concorrentes, elas são perpendiculares. Elas formam um ângulo de 90 graus. Ok? Beleza? Dá uma olhada aí, coisa pausa, né? Porque é importante essa parte. Tá? Então, como deu menos 1, elas são perpendiculares. (29) Posição relativa das retas y é igual a 3x. Essa aqui já está na forma reduzida. E tem a y é igual a 1/3 de x mais 5. Também está na forma reduzida. Então aqui não tem muita coisa para fazer. Vamos lá. MR é 3, né? É o que está preso ali no x. A MS vai ser 1/3. Então, como o MR é diferente do MS, né? A gente já sabe que elas não são paralelas, né? Então elas são concorrentes. Ok? São concorrentes. Agora a gente tem que verificar se, além de concorrentes, se elas são perpendiculares. A gente vai então multiplicar o MR pelo MS, tá? Vai ficar então 3 vezes 1/3. Isso aqui é igual a 3 sobre 3, que é igual a 1. Só que para ser perpendicular, teria que ter dado menos 1. Então elas não são perpendiculares, tá? Vou colocar aqui, ó, só para destacar. Elas não são perpendiculares. Então o que sobra para a gente é realmente a questão da concorrência, beleza? Então elas são concorrentes, mas o ângulo formado entre elas não é de 90 graus, beleza? Determine a posição relativa das retas R é x menos 3 igual a 0 e a S é y mais 2 igual a 0. Elas estão meio que na forma geral, né? Aqui é geral. Aqui é geral. Só que são retas que não tem. Essa aqui não tem y, essa aqui não tem x. Isso é porque, ó, essa reta x menos 3 é igual a 0, equivale a x igual a 3. Ou seja, é uma reta em que todo mundo tem o mesmo x. Então isso aqui se trata de uma reta vertical. Ela não possui o M, tá? Então não existe o MR, tá? Essa daqui, essa y mais 2 igual a 0, ela equivale à reta y é igual a menos 2, tá? Isso aqui é uma reta que tem todo mundo tem o mesmo y. Então isso aqui já passa a ser uma reta horizontal, tá? Na reta horizontal, o MS aqui dela vai ser até 0, tá? Mas o que a gente tem que destacar aqui que é importante, é justamente a questão dessa reta aqui ser vertical e essa reta aqui ser horizontal, tá? É isso que importa pra gente aqui. No caso, como nós temos uma reta vertical e uma reta horizontal, elas são, obviamente, perpendiculares, tá? Então elas são concorrentes e perpendiculares. Perpendiculares. Parei de escrever no meio e perdi a meada aqui da palavra. Ok? Então, perpendiculares. Quando a gente fala que é perpendicular, tá, pessoal? Automaticamente está falando que é concorrente, tá? O concorrente ele está incluído, ele vem no pacote da perpendicular. Beleza? Vamos então para o último exemplo dessa seção aqui. Tem mais um pouquinho mais de teoria depois. Um exemplo interessante, vou até trocar a cor da caneta.
Determine os valores de k para que as retas de equações 4x mais 3y menos 2 é igual a 0 e kx menos 2y mais k igual a 0 sejam paralelas, concorrentes ou coincidentes. Então nós temos essa equação aqui, tá? Vou chamar essa aqui de reta R. E temos essa daqui, que eu vou chamar de reta S, beleza? Então nós queremos aqui, na letra A, que as paralelas sejam iguais. Aliás, que as retas sejam paralelas. Para a reta ser paralela, nós devemos ter MR igual o MS, tá? Nós devemos ter para concorrente o MR diferente da MS. E no caso da coincidente, são duas condições. O MR tem que ser igual ao MS e o NR tem que ser igual ao NS. São duas condições, tá? Aqui falou só paralela, então aqui a gente está considerando paralela, coincidente e distinta, tá? Tanto faz. Agora aqui não, aqui eu tenho essa restrição, beleza? Então vamos lá, ó. Vamos mexer primeiro com aquela reta R lá, ó. 4x mais 3y menos 2 é igual a 0. Como a parte do y aqui já está positiva, eu vou manter ele, tá? E vou trocar só os dois. Vai ficar menos 4x e mais 2. Dividindo tudo por 3, vai ficar menos 4 terços de x mais 2 terços. Ok? Fazendo o mesmo agora para aquela reta S, ela é kx menos 2y mais k igual a 0, tá? Agora o y está negativo, eu vou trocar ele e escrever ele primeiro. 2y é igual a kx mais k. Dividindo por 2, vai ficar k sobre 2x mais k sobre 2. Ok? Então aí estão as duas equações já em suas formas reduzidas. Então, ó, MR, quem que é o MR? É menos 4 terços, ok? Quem que vai ser o MS? É o K sobre 2, tá? O NR vai ser 2 terços, coeficiente linear. E o NS vai ser também K sobre 2, tá? Então aqui nós temos as nossas relações aqui dos coeficientes para as duas retas. Ok? Bom, letra A. Letra A quer que as retas sejam paralelas. Para ser paralela, basta que os angulares sejam iguais. Então nós vamos ter... Você vê a parte do K primeiro, tá? O K sobre 2 tem que ser igual a menos 4 terços. Multiplicando aqui por 2, nós vamos chegar que o K tem que ser igual a menos 8 terços. Então essa daqui é a condição para aquelas retas serem paralelas. Se o K for igual a menos 8 terços, elas vão ser paralelas, beleza? Letra B, para elas serem concorrentes. Para elas serem concorrentes, basta que elas não sejam paralelas. Se o único valor que faz elas serem paralelas é o menos 8 terços, basta então que o K seja qualquer valor que não esse 8 terços. Então basta que o K seja diferente de menos 8 terços, ok? E aqui na letra C, o que vai acontecer? Nós já sabemos que o K, pela primeira relação ali, para elas poderem ser paralelas, tá? Na letra A a gente viu que o K tem que ser igual a menos 8 terços. Agora, para ser coincidente, né? Então, para ser coincidente, nós devemos ter essa igualdade aqui também, ó. O K sobre 2, ele vai ter que ser igual
ao 2/3. Multiplicando isso aqui por 2, a gente vai obter que o K é igual a 4/3. Aí eu te pergunto, tem como o K ao mesmo tempo ser menos 8/3 e 4/3? Não. Então não tem como essas retas serem coincidentes, tá? Então R e S não podem ser coincidentes. Ok? Beleza? Questãozinha legal essa, né? Gostei dela, bacaninha. Podia ter perguntado delas serem perpendiculares também, né? Que seria uma boa. Enfim. Vamos voltar para nossa teoria aqui. A gente vai ver agora, pessoal, como é que a gente obtém, por exemplo, a primeira coisa que a gente vai ver é como que a gente obtém a equação de uma reta paralela a outra passando por um ponto dado. Então, assim, qual que é a história aqui? A gente tem uma reta e tem um ponto fora dela. A gente quer uma reta paralela a essa reta R que passe por aquele ponto P. A gente quer isso aqui, ó. A situação que a gente quer é essa, tá? É essa a situação que a gente está querendo. Tá? Que por esse ponto P aqui passe uma reta que vai ser paralela a essa reta R. Tá? Então, olha só. Então, considere que deu pra gente um ponto P e deu a equação de uma reta R. Para que a gente obtenha a equação da reta S nessas condições, ou seja, paralela à reta R passando pelo P, a gente vai ter que ter duas coisas, tá? Primeira, como ela tem que ser paralela, o coeficiente angular dela tem que ser igual ao coeficiente angular da reta R, tá? Então a gente vai fazer que o MS tem que ser igual ao MR. A primeira condição vai ser essa. E a segunda condição é que como a gente já tem o coeficiente angular e tem um ponto, basta usar aquela formulinha que a gente aprendeu na aula 11, né? Foi na aula 11 que a gente aprendeu essa formulinha aqui, ó. Y menos YP é igual a MS vezes X menos XP. Então é assim que a gente obtém uma reta paralela a outra passando por um ponto dado. Beleza? Vamos aplicar isso daqui em dois exemplos, tá? Deixa eu voltar para vocês aqui, voltar a imagem da webcam. Pera aí, pessoal, que eu acho que vai passar. Eu não sei se vai passar aqui perto, mas tá vindo uma carreata aí, carreata de política, hein? Se passar aqui perto, já sabe, eu vou pausar o vídeo, vou colocar o meu fone que pega mais próximo, tá? Pra gente poder dar continuidade. Acho que eu vou fazer isso de uma vez, porque eu tô com medo deles virem pra cá, pera aí. Beleza, pessoal, troquei aqui, vocês vão perceber uma diferença no... Vocês vão ver uma diferença aí no áudio, tá? Mas é porque realmente a carreata tá passando em frente à minha casa nesse exato momento. E com certeza ia pegar o som aqui. Então olha só, exemplo 32, tá? Seja a reta y é igual a 2x menos 1. Obtenha a equação de uma reta S paralela à reta R e que passa pelo ponto P 1 e 4. Então, pessoal, o que nós precisamos aqui primeiro é obter, então, o coeficiente angular daquela reta R ali em cima. Ela já está na forma reduzida, né? Então fica fácil da gente ver que o MR ele vai estar preso aqui no X, né? Então o MR ali é 2. A gente está em uso da nossa reta S, né? Nós acabamos de ver que para determinar a equação paralela, ela vai ter que ter o mesmo coeficiente angular da reta R. Então o MS vai ser igual àquele MR, que aí no caso vai ser igual a 2. Ok? Então temos aqui, ó, MS é igual a 2. E nós já temos um ponto. Então nós já podemos usar aquela fórmula, né, do ΔY é igual ao M vezes o ΔX, né, o X menos XP. Beleza? Então vai ficar o seguinte, ó, Y menos o YP é 4 nesse caso aqui. O MS é 2. E aqui fica X menos o XP, que aqui no caso é 1. Nossa, tá passando muito carro aqui na frente. Eu tô com fone e eu tô ouvindo.
Bom, agora vamos fazer o seguinte, é isolar esse y aqui, né? Vai ficar, ó, 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos 1, menos 2, e esse menos 4 aqui, ele fica mais 4, de forma que a equação vai ficar 2x menos 2 mais 4 é mais 2. Essa que vai ser a equação da reta S, né, que é paralela à reta R e que passa naquele ponto P ali, beleza? Tranquilo? É isso que eu queria mostrar para vocês. Mais um exemplo, tá? Exemplo 33. Determine a equação de uma reta S que passa por 6 e menos 5 e é paralela à reta 5x mais 7y mais 1 é igual a 0. Então, essa equação aqui, ela está na forma geral, tá? Então, o primeiro passo vai ser colocar ela na forma reduzida para a gente poder alcançar o coeficiente angular da reta S. Vocês estão ouvindo, pessoal, no fundo aí? Não, né? Eu passa carro aqui com música alta toda hora. Vamos lá então, ó. Partindo então dessa equação, 5x mais 7y mais 1 é igual a 0. Então, como aqui já está positivo y, a gente vai manter, tá? 7y é igual, vai ficar aqui menos 5x menos 1. Dividindo por 7, vai ficar y é igual a menos 5 sétimos x menos 1 sétimo. Essa daqui seria a equação reduzida dessa reta R. Então, o m dela, o mr, vai ser menos 5 sétimos, ok? É isso aqui, a mr. E como a gente quer uma reta S que vai ser paralela, o coeficiente angular dela tem que ser igual. Então, aqui no nosso caso, o nosso ms ele vai ser igual ao mr, que vai ser menos 5 sétimos, ok? Esse é o ms. Agora sim, eu tenho o coeficiente angular da reta e tenho um ponto. Podemos usar já o y menos yp é igual ao ms vezes x menos xp, tá? Yp é menos 5, então vai ficar menos 5. Vou deixar assim mesmo. Menos 5 sétimos, né? Vezes x menos o xp, que é 6, ok? Então fica y é igual menos 5 sétimos vezes x, vai ficar menos 5 sétimos x. Menos 5 sétimos vezes menos 6, menos e menos é mais, 5 vezes 6 é 30, vai ficar mais 30 sétimos, e esse menos 5 seria mais 5, mas trocando de lado, ele volta para menos. E aqui a gente vai ter uma diferença envolvendo fração. Já vou colocar o 1 aqui, tá? Vai ficar o que? Menos 5 sétimos de x. 1 vezes 30 é 30. Menos 7 vezes 5 é 35. 7 vezes 1 é 7. E aí chegamos na equação que é menos 5 sétimos de x. 30 menos 35, menos 5 sétimos. Ok? Olha que interessante, né? A equação obtida, né? Ficou igual, o coeficiente angular ficou igual ao linear. Beleza, pessoal? Tranquilo? Deu um pouquinho de conta, né, com esse monte de fração ali, mas deu pra chegar, né? Vamos aqui para mais agora um pouquinho de teoria, que nós vimos como obter uma reta paralela. Agora a gente vai ver como que a gente obtém uma reta perpendicular, tá? A gente vai ter uma reta, um ponto, e vai obter uma reta perpendicular a essa que a gente tem, passando pelo ponto que foi informado. Então a situação é essa, ó. Tem uma reta, um ponto fora dela, nós queremos a reta perpendicular, que forma 90 graus. O procedimento vai ser basicamente o mesmo, tá? Como elas são perpendiculares, a gente vai aplicar aquela condição, né? Que o produto de uma pela outra tem que ser igual a menos 1. E aí uma coisa que facilita é que se o produto é menos 1, é porque uma é igual a menos o inverso da outra, tá?
É só você colocar o ms igual a menos 1 sobre mr. Isso aí facilita um pouco as coisas na hora de fazer. Eu vou mostrar pra vocês na hora que a gente for resolver aqui, tá? Meu áudio tá baixo, pessoal. Tô preocupado com isso. Mas eu acho que tá de boa, né? E aí é o mesmo caso. Já tenho o coeficiente angular. Agora eu tenho condições de achar, usando aquele ponto, a equação fazendo a mesma coisa. Ok? Vamos dar uma olhada aqui no exemplo 34, tá? Deixa eu voltar a imagem da câmera aqui. Então, ó, exemplo 34. Determine a equação da reta S perpendicular a R, que é y é igual a 3x mais 1, traçada pelo ponto P 4 e 0. Então, agora eu quero uma reta perpendicular, tá? E eu tenho a equação dessa reta que já está na forma reduzida. Então, o MR ele vai ser igual a 3, de acordo com aquela equação. Então, o coeficiente angular da nossa reta S vai ser o que, ó? Vai ser o oposto. Olha só que coisa louca, né? Vai ser o oposto do inverso. Que não é a mesma coisa. Oposto e inverso não é a mesma coisa, tá, pessoal? O oposto é o sinal trocado. O inverso é você trocar de cima para baixo. Então, olha só que legal, né? Você vai pegar o sinal trocado. Qual que é o inverso do 3? É 1 sobre 3, tá? Então é menos 1 terço, ok? Então isso aí vai ser o coeficiente angular da reta S. E aí, utilizando aquela fórmula, né, y menos yp é igual ao ms vezes x menos xp. Y menos, no caso aqui yp é 0, é igual ao ms vai ser menos 1 terço vezes x menos o xp aqui que é 4. Esse zero vai embora, então fica y é igual a menos 1 terço de x, se menos e menos vira mais, 4 vezes 1 terço, 4 terços. Essa daqui seria a equação da reta a equação da reta S, né, que é perpendicular àquela reta R, passando no ponto P 4 e 0. Isso aqui, ó, se você quiser fazer de outra forma, tá, você utiliza aquele padrão, MR vezes o MS é igual a menos 1, o MR é igual a 3, tá? Se eu quiser achar o ms, basta eu dividir aqui por 3, né? Vai ficar menos 1 sobre 3, que dá a mesma coisa ali de cima, tá? Fica à vontade para usar qualquer uma dessas duas formas, beleza? Exemplo 35, que é o último exemplo da aula de hoje. Estamos chegando em 38 minutos, tá? Determine a equação de uma reta S que passa por P 6 menos 5 e é perpendicular a R 5x mais 7y mais 1 é igual a 0. Essa reta aqui, ela está na forma geral. Pessoal, acho que a reta já terminou de passar, eu vou voltar o áudio aqui, tá? Voltei o áudio aqui. Agora acho que o áudio é bem melhor, até porque não tapa o meu ouvido, porque o meu fone ele isola o som de fora. Eu não gosto muito, eu gosto de ter um retorno da minha voz. Vamos lá então, ó, essa equação está da forma geral, então a gente precisa achar o coeficiente angular dela, né? Então o primeiro passo aqui vai ser transformar essa equação no seu formato reduzido, né? Então eu vou escrevê-la de novo aqui. 5x mais 7y mais 1 é igual a 0. Já está positivo o y, vou manter. 7y é igual, aí eu troco os dois. Menos 5x menos 1. Dividindo por 7, vou obter menos 5 sétimos de x menos 1 sétimo. Ok? Então, coeficiente angular da reta R é menos 5 sétimos. É isso aqui. Para a gente poder obter o coeficiente da reta S, basta que a gente pegue o oposto do inverso do coeficiente de R. Então, se é menos 5 sétimos, eu vou primeiro trocar o sinal. Então, se é menos, vai ficar mais. E aí eu inverto 5 com 7, vai ficar simplesmente 7 quintos, ok? Coisa básica, tá? Então, trocou o sinal e inverteu, troca a posição. Já temos então o coeficiente, temos também o ponto.
podemos então já usar o y menos o yp é igual ao ms vezes x menos xp, ok? Então, ó, y menos o y do ponto é menos 5. Então, menos 5 vai ficar mais 5. ms, 7 quintos, x menos o 6. Beleza? Só dar uma olhada aqui que eu fiquei meio cismado com essas questões. Espera aí. É porque pegou o mesmo ponto de outra, né? É, inclusive é a mesma... Boa. Se você for olhar aí, o exemplo 33, se voltar, é a mesma coisa, tá? Só que lá a gente pediu a paralela, aqui a gente está pedindo a perpendicular. É o mesmo ponto e a mesma reta. Tá me chamando a atenção isso. Então vamos lá, ó. Vai ficar y é igual a 7 quintos vezes x, 7 quintos de x. 7 quintos vezes menos 6 vai ficar menos. 7 vezes 6 é 42. E esse 5 aqui vai ficar menos 5. Então, vou ter que colocar 1 aqui para a gente poder fazer aquele esqueminha, né? Vai ficar então 7 quintos de x. Acho que a carreata está voltando, pessoal. Eles não vão deixar eu terminar minha aula. Vou ter que voltar pro fone, qualquer coisa aqui, tá? Então, olha só. Repare que tem 2 menos aqui, né? Então, eu vou deixar esse mais aqui, ó. Só que em cima eu já vou botar esse menos. 1 vezes 42 vai ficar 42. Menos 5 vezes 5 é 25. E 5 vezes 1 é 5. Então, o y vai ficar 7 quintos de x. Vocês estão ouvindo a música? Eu acho que no fundo tá pegando, hein? Só voltei aqui, tive que trocar de novo o microfone, porque realmente voltou carreata aqui. Menos 42 menos 25 vai ficar menos 67 sobre 5. E por mais feia que pareça, essa é a equação da reta perpendicular, aquela reta R, passando pelos 6 e menos 5. Ok, pessoal? Então, assim, dá uma certa conta por causa dessas frações aqui, mas convenhamos, não é de todo difícil não, tá? Pode ser um pouquinho trabalhoso, tem que ter uma certa atenção, mas até que é tranquilo, né? Então, esses são os exemplos de hoje, tá? A nossa teoria aqui, ela fica por aqui, a gente está dividindo, na verdade. Isso aqui, na verdade, pessoal, era para ser uma aula só. Só que eu achei que ia ficar muito grande, tá? Pra você ver, tem 43 minutos e tem uns conteúdos aí que eu acho que vai render uma outra aula. Porque realmente são conteúdos para ter uma certa atenção, que é o de mediatriz, projeção ortogonal e altura. Tá? São casos particulares dessas posições relativas. Na verdade, são casos particulares de retas perpendiculares. Beleza? Pessoal, se você gostou, deixa seu gostei aí, compartilha com seus amigos. Talvez alguém esteja precisando dessa aulinha. Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Aguardo vocês na próxima. Obrigado por assistir. Valeu!